noite a todos. Boa noite! Esse boa noite o pessoal daqui deu agora é para chegar até o pessoal de casa que está assistindo essa palestra de manhã, entenda como bom dia, né? Ou de tarde, entenda como boa tarde, ou boa noite, ou ao vivo. Estejam conosco até o final. Hoje a gente tem como tema de palestra. Hoje era para ser uma palestra musical, gente. Hoje era para rir, tá vendo? Mas a nossa segunda voz, como a gente brinca, né? A Andréia, a gente chama ela de segunda voz, né? Ela fez uma cirurgia na boca hoje, meio que urgente, então, consequentemente, a ferramenta dela não estava apta para o trabalho espiritual. E aí eu mudei o tema da palestra, por isso que eu peguei uma palestra que eu já tinha feito numa outra casa. E o tema da palestra é reencarnar ou renascer? Então a reflexão que nós vamos fazer hoje é essa: nós estamos reencarnando, só reencarnando, ou nós estamos renascendo? E a gente vai ver que uma coisa não depende nada da outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todos nós temos garantido pelas leis divinas o direito de reencarnar. Sabe aquela regrinha, ação e reação? Tudo que a gente faz, né? A gente conserta, não vou falar a gente paga, porque nós já passamos dessa fase, né? Que ninguém paga nada, que você desajusta e vem reajustar, né? Eu bagunço a vida da Regina numa encarnação, e como a gente bagunça a vida de um monte de gente, um monte de reencarnação, não dá para consertar numa só. Aí a gente fica vindo, né? Aí numa reencarnação a Regina vem minha esposa, aí eu desbagunço a vida dela, ou bagunço mais ainda, e aí eu tenho que voltar de novo com a Regina de novo comigo, né? E assim são as nossas relações familiares, assim são as nossas relações de trabalho, assim são as nossas relações de grupo espiritual, né? Nós somos um grupo espiritual, quem vem aqui nas noites trabalhar ou receber algo, né? Buscar algo. Fizemos alguma coisa no coletivo no passado, e aí a gente fica nesse ciclo. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos entre 30 e 50 reencarnações no planeta Terra. Nós não somos do planeta Terra, nós viemos de um planeta e não ficaremos aqui na eternidade. Por que não ficaremos aqui na eternidade? Porque se a gente der os passos à frente que a gente precisa dar, a gente vai para um planeta melhor. Mas se ao contrário disso a gente vai e volta, e não melhora, nós temos um limite de reencarnação aqui. Porque se a coisa não funciona, a paulada precisa ser maior. E aí a gente vai para um outro planeta, onde exige mais da nossa capacidade de evoluir. Os capelinos eram ruins? Não, não eram ruins. Era um povo extremamente avançado para o nosso planeta Terra. Mas para o planeta de Capela, eles estavam meio que estacionados. Então uma parte deles vieram para cá. E aí a gente, né, observa isso naqueles povos antigos, extremamente evoluídos em engenharia, né, em desenvolver sistema de água. Isso 2000 anos antes de Cristo. Em fazer pirâmides. Ninguém sabe como aquelas pedras foram parar lá em cima, porque aquele povo trouxe essa inteligência, mas faltou a evolução moral. E se nós não fizermos a nossa parte, acontecerá conosco o que aconteceu com os capelinos no passado. Seremos povos extremamente evoluídos num planeta mais rudimentar que o nosso. Eu acho que ninguém aqui quer isso. Então hoje nós vamos falar do pulo do gato, né? O que eu posso fazer para não entrar nesse ciclo vicioso? De ficar reencarnando. A gente acredita como espírita que a gente não regride, mas a gente fica praticamente estacionado. Eu quito algumas dívidas, mas eu adquiro outras. E agora, gente, vou até fazer uma brincadeira aqui. Lá em cima está informatizado. Quando a gente desencarnava 40 anos atrás, o Pedrão ia lá nos nossos arquivos, olhava,
para dar uma olhada de como é que estava a pilha das notas promissórias a pagar e a receber. Quando a gente tinha mais para receber, ele deixava entrar. Quando tinha mais para pagar, ele mandava descer. Agora está informatizado, ele aperta o botão e aparece tudo de uma vez só. Tudo na digital. O pessoal ia fazer reconhecimento facial, mas aí pegaram o exemplo de algumas pessoas que estão mudando muito a face e abandonaram. Pensaram assim, já pensou se a Gretchen aparece aqui, que ela não assiste essa palestra? Como é que nós vamos fazer o reconhecimento facial dela? Cada hora está de um jeito, né? Aí abandonaram o reconhecimento facial, vai na digital. E aí, filho, não tem erro. Quando o bicho puxa o arquivo lá, não tem como você falar, não, essas faltas não são minhas, essas notas não sou eu que tenho que pagar. Lá não terceiriza a culpa. Aqui a gente terceiriza a culpa. A culpa é do marido, da mãe, do companheiro, do filho, né? Do irmão. Lá não. Lá é cada um no seu quadrado. Lá não tem choro, nem vela. Como diz Jesus, lá é choro e ranger de dentes. E não adianta. As lágrimas não comovem o Pedrão. O Pedrão não vai abrir a porta da esperança para você. E é o que a gente fica fazendo. A gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Né? Qual é o único objetivo da reencarnação? A minha evolução moral. Eu não venho aqui passar férias. Ninguém vem aqui passar férias. Pelo contrário, a existência no planeta Terra é árdua. Nós, quando estamos na espiritualidade, nós não temos que pagar boleto. Né? A gente vai lá, lembra do filme do André Luiz, né? Chega a sopa, chega a água, chega o tratamento, tudo de graça. Até para aqueles que não estão trabalhando na espiritualidade. Mas aqui não tem jeito, gente. Dói para ganhar dinheiro, dói para crescer, dói para estudar, dói para se formar na faculdade, dói para fazer entrevista, dói quando fica desempregado, dói quando fica empregado de novo. Porque a gente precisa de um planeta assim para nos impulsionar para frente. A pergunta é, até quando? Até quando? Nós já habitamos o reino mineral, já fomos pedra, a grosso modo. Já habitamos o reino vegetal, quem já fez curso em casa espírita aqui sabe do que eu estou falando. Já fomos planta, já fomos animais, né? Esses pets que a gente vê, os vídeos aí nas redes sociais, da galera judiando, depois, aí o cara vira humano, a gente não sabe por que ele começa a reencarnar com tanta raiva. Foi aquele bichinho que você chutou na tua casa no passado, na rua, que você judiou, que ele era gato, que você colocou no freezer dentro da geladeira, né? Muita gente faz isso quando era criança. Matou pintinho. Tudo isso é ser vivo, gente. Tem a mesma importância para Deus que a gente. Eu matei um passarinho quando eu era moleque. Eu lembro até hoje que meu primo tinha uma espingarda de chumbinho e eu brincando, eu devia ter uns 12 anos de idade, eu matei uma pomba. E a pomba caiu na casa da vizinha. E eu não podia falar que era eu, e ela era muito cuidadosa com o animal, e ela queria descobrir quem matou a pomba. Hoje minha mãe está sabendo, foi eu que matei a pomba, que caiu na casa da Mafalda. E aí a gente esquece de tudo isso e acha que ainda é injustiçado por reencarnar no planeta. Quando a gente fala assim, você é orgulhoso? Não. Você é maledicente? Não. Você é egoísta? Não. Então briga com Deus, gente. Vocês encarnaram no planeta errado. Porque a maior característica da gente encarnar no planeta Terra é que a gente ainda é mais mal do que bem. Ninguém aqui é 51% luz e 49% treva. Todo mundo nesse salão, incluindo o que vos fala, é mais treva do que luz. E enquanto a gente não aceitar isso, a gente não vai caminhar para frente. Porque qual é o princípio que Joana de Ângeles fala para a gente? Quer vencer as suas trevas? Seja íntimo dos seus defeitos. Seja íntimo da sua raiva. Seja íntimo da sua maledicência. Seja íntima do seu egoísmo. Porque só assim você vai controlar os seus defeitos. Enquanto você não se tornar íntimo das suas trevas, as suas trevas vão te dominar. Joana de Ângeles fala isso
para de volta. Mas sabe por que a gente fica se negando? Nós vamos fazer uma brincadeira. Por semana, quanto tempo a gente usa isso como telefone? Isso aqui é um telefone. Celular foi inventado para ser telefone, para eu fazer e receber ligação. Tem gente que não sabe a última vez que ligou para o outro. Mas, se a gente mensurar quanto tempo a gente ficou nas redes sociais, aí vai dar hora. Pra caramba. Não estou falando, mas eu dou uma olhadinha antes de dormir, 1h30. Dou uma olhadinha a hora que eu acordo, mais 1 hora. Dou uma olhadinha a hora que eu vou fazer almoço, ou a hora que eu estou em horário de almoço, que a empresa não permite que eu olhe. São horas, momentos, minutos que a gente podia estar aproveitando para olhar para nós, para entender os nossos defeitos. Mas sabe o que a gente faz? A gente fica olhando o defeito do outro. A gente fica olhando a vida do outro. E assim, gente, numa boa, enquanto você usar as ferramentas que você tem ao seu dispor, e ao invés de você usar para o seu crescimento, você ficar cuidando da vida do outro, você não vai evoluir. Você vai voltar vezes e vezes e vezes no planeta Terra. É assim que funciona. Eu faço isso. Ela faz isso. Ela faz isso. Ela faz isso. Então está na hora da gente virar essa chave. Parar de se preocupar com a vida do outro. Quem não se olha no espelho, há quanto tempo? Quem não para no espelho, olha, fala, deixa eu olhar para mim. O que está me machucando hoje? Olhar para você, no seu olho do espelho. O que está me machucando hoje? O que está me incomodando no Fábio hoje? O que está doendo no Fábio hoje? E aonde eu sou responsável por essas situações? Faz tempo que ninguém aqui faz isso, né? Mas olhar a vida do outro na rede social, a gente tem prática, né? Tem uma lista que a gente segue lá, só para saber o que a pessoa está fazendo na vida dela. Gente, aquilo tudo, metade é mentira. A pessoa não posta metade do que acontece na vida dela. Aquilo é um mundo ilusório, fantasioso. E aí a gente fica olhando aquela felicidade que muitas vezes não existe, fica depressivo. Porque eu não consigo ter aquele carro, eu não consigo ter aquela casa, eu não consigo fazer aquela viagem. Aí o cara passa na rua, encosta no BMW que nem é dele, tira foto, posta na rede social. Nossa, aí já começa a julgar, né? O cara está roubando para ter aquela BMW. Conheço ele. Nem é dele, gente. Ele está colocando lá uma felicidade que nem dele é. E a gente fica acreditando nessas coisas e vivendo aquilo como verdade. Viva a sua vida como verdade. Vamos viver a nossa vida como verdade. Para de olhar na vida do outro. Porque senão a gente só vai reencarnar, galera. Só que está na hora de renascer. Está na hora de renascer. Se a gente não renascer, a gente não evolui. Só que tem uma vantagem. Para renascer não precisa desencarnar para reencarnar. Você pode renascer hoje. Você pode renascer agora. Você pode renascer todo dia. Porque é o único propósito que Deus quer para nós. Renasça todo dia. Seja um ser humano melhor que o de ontem. 1 milímetro de evolução. Deus vai bater palma. Eu costumo dizer, hoje eu vou ser generoso comigo, que eu tenho só 20% de luz e 80% de treva. Hoje eu vou aumentar 1%. Porque faz uns 10 anos que eu estou falando que eu tenho 20% de luz. Né? Então depois de 10 anos, eu vou me dar ao luxo de ter 21% de luz e 79% de escuridão no meu coração. Eu sou assim. E eu não tenho vergonha de afirmar isso. Mas tem uma vantagem. Eu só melhorei esse 1% depois que eu entendi que eu era 80% de treva. E agora eu ganhei em presente, sou 79%. Não tem problema. Mas a gente precisa andar para frente. Chico Xavier falou assim, eu não posso me comparar a uma lesma. Porque apesar de eu rastejar... Chico Xavier, gente. Porque apesar de eu me rastejar na minha evolução, a lesma só rasteja para frente. E eu tenho hora que paro. Chico falou isso, imagine nós. Chico falou que o mais deixava ele triste quando ele tinha que lidar com o orgulho dele. Chico Xavier lidava com o orgulho dele. E aí a gente tem, né, a cara de pau de falar que não é orgulhoso.
Como assim, gente? Vamos começar a lidar com as nossas dores, senão vai doer igual a vida inteira. Sempre vai doer, mas as dores vão ser diferentes. Vai ser sempre a mesma dor? Lógico, você não evolui, você não muda, você não sai do lugar. Deus te manda um monte de prova, você não aprende nada. Uma hora o cara cansa também. Então, até as dores, nós precisamos viver dores diferentes. E as nossas dores. A do outro a gente só estende a mão. Quem resolve o problema do outro é o outro. Quem cuida da felicidade do outro é o outro. Eu cuido da minha felicidade e eu não terceirizo isso para ninguém. A Regiane é minha esposa, tadinha, né? Ela é minha esposa. Eu não dou a ela a responsabilidade de me fazer feliz. Ela pode reclamar de qualquer defeito que eu tenha, mas ela não pode falar que eu acho que é ela que tem que me fazer feliz porque ela é minha esposa. Seria fácil, né, gente? Só que eu não quero que ela dê a felicidade dela para eu cuidar também, não. O problema é dela. Ela que cuide. Agora, a gente pode ser feliz junto? Lógico. Eu compartilho o meu bem-estar com o bem-estar dela. E a gente soma isso e vive uma coisa muito mais gostosa. É assim que funciona. A gente já casa achando que tem que dividir. Não se divide nada em casamento. O casamento se soma. Soma a minha lágrima com o ombro do outro. Soma a minha tristeza com o sorriso do outro. E no dia seguinte vice-versa. Soma o que a gente consegue ganhar para pagar os boletos. As pessoas acham que tem que dividir contas. O casamento não divide contas. Soma os ganhos e paga essas contas. Porque enquanto a gente estiver dividindo no casamento, a gente vai estar se distanciando um do outro. Quando a gente começa a somar, a gente começa a ficar mais próximo do outro. Falei isso no casamento de uma pessoa que eu fiz aqui. E pelo jeito, por enquanto aprendeu a lição, né, Tati? É um casal que eu amo demais, né? Eu fiz o casamento da Tati e do João, pelo que ele não está aqui hoje. Falei isso no casamento dela. Para de errar, gente. Para de dividir. Ninguém divide nada. Quando eu faço caridade, o rapaz na semana passada falou da caridade aqui. Quando eu faço caridade, eu somo na minha casa tudo que eu, posso me dispor. Não é o que está sobrando não, hein? É o que eu posso me dispor. Eu dou. Eu somo tudo que eu tenho dentro de mim e dou. Quando eu venho aqui na frente, eu venho com as minhas trevas e com a minha luz. Mas eu procuro colocar tudo isso à disposição do Cristo, através de vocês. Isso é caridade. Você pode colocar os seus defeitos a favor do Cristo, desde que seja com boas intenções. E aqui eu estou cheio de defeitos, colocando tudo à disposição do Cristo. E está tudo bem. Então, gente, qual que é o tripé da nossa melhora interior? Tá? O que a gente precisa fazer? Primeiro, autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, é o que eu falei. Preciso lidar com os meus problemas, lidar com as minhas trevas, lidar com os meus defeitos. Isso é autoconhecimento. Aí eu preciso trabalhar o meu conhecimento, estudar, aprender, entender, Senão nós vamos desencarnar ignorante como encarnamos. E o terceiro item do tripé, a prática do bem, sem olhar aquilo. E aí o menino falou a palestra passada, começa por você, começa dentro da sua casa, e aí você vai expandindo. É que a gente deixa tudo bagunçado lá em casa e quer vir no centro para fazer caridade. Não dá certo. Né, Rê? Ela fala isso para mim todo dia. Você tem que fazer aqui primeiro. Qualquer dia ela chega de mala ali e fala assim: eu vou morar no centro, porque eu quero esse marido que dá palestra, não quero aquele que fica lá em casa não. E assim ela me impulsiona a trabalhar os meus defeitos. E assim eu aprendo com ela e ela aprende comigo. Soma. Até as trevas a gente soma, a gente não divide. Casal é assim. Se estiver dividindo, recomeça que está errado. Vai acabar em divórcio. Não tem jeito. Porque uma hora não tem mais o que dividir, gente. Acaba. A gente não dá o que a gente não tem. E aí a pessoa fica exigindo mais do que você tem para dar. E aí você fica exigindo da pessoa mais do que ela tem para te dar. Aí acaba em divórcio.
Não tem nenhum problema. O Espiritismo não condena o divórcio. Essa é a boa notícia. A Mike vai voltar junto de novo. Aí a sogra é chata, o cara reclama, né? Teve oportunidade como esposa, não consertou, vai reclamar quando vier como sogra? Não vai poder reclamar, né? Nossa, a minha sogra pega no meu pé, ela era tua esposa, você reclamava, agora ela pega no teu pé mesmo como sogra. Aí vem como filho, aí dá trabalho para você educar, e a gente acha que está ruim. São essas relações que a gente deixa pela metade no passado. E a gente tem que lidar na outra encarnação de novo. E está tudo bem, isso não é castigo não, isso é oportunidade. Por isso que a gente precisa se autoconhecer, se conhecer e praticar o bem. Só que isso exige coragem, né? Trabalho. E existe uma coisa chamada reforma íntima. E a gente abandona, já abandonou quantas vezes as nossas reformas íntimas? Crescer dói. Sabia que muitas vezes o bebê chora quando é bebê porque ele está crescendo? Não é, Tati? Quem é do meio da saúde aí, confirma o que eu estou falando. Crescer dói. Fisicamente, crescer, você imagina a dor que eu passei para chegar nesse tamanho. Não é esse crescimento que eu estou falando. Mas crescer dói. Quando você, né, tem 3 meses, vai para 6, você cresce, teu corpo cresce, e a criança chora porque dói crescer. Moralmente também dói, mais do que fisicamente. Mas é o que eu falei, a gente precisa começar a trocar de dor, porque até as dores vão ser a mesma até quando? Né? E aí a gente precisa, quando começa uma reforma íntima, começar pelo nosso perdão. Todo mundo fala de perdoar, de perdoar, de perdoar. Quantas vezes você já se perdoou, Maísa? Carmen Lúcia. Comecei agora a entender. Há 6 meses. Olha só. Não vou perguntar quantos anos a Carmen tem, mas há 6 meses ela começou a trabalhar o auto-perdão. Dessa vez você começou a reforma íntima da forma correta. Não vou expor mais ninguém, gente, mas a gente tem dificuldade de se perdoar. Como é que você vai perdoar o outro de coração? Se nem o auto-perdão a gente trabalha. É o mesmo problema do autoconhecimento. Eu não conheço eu. Como é que eu vou culpar o outro pelos meus problemas? E quando que nós vamos começar a nos auto-perdoar? Nós somos punitivos. A gente é quem mais a gente sabota. Quem mais sabota a Regiane é a Regiane. Não sou eu. Quem mais sabota a Geni é a Geni. Primeiro porque a gente não acredita na gente. A gente acha que não é capaz de fazer. A gente acha que não é capaz de conseguir. A gente acha que tudo vai exigir o mundo e o fundo, e a gente não começa. Não começa. Fica tudo no projeto. Quantos projetos nós tínhamos em 2022? Quantos a gente colocou em prática? Está acabando o ano, já daqui a pouco começa a relação dos projetos de novo, né? E dos projetos, quantos são para você? A maioria, né? Por isso que eles não saem do papel. Porque a gente não aprendeu a se amar. 2024 está aí. Eu prometi no início, eu tive um AVC no final do ano passado. E aí eu prometi na virada do ano, está registrado no Instagram. Quem for lá cuidar da minha vida, está lá o texto que eu fiz. Pode me cobrar. Que eu ia emagrecer 35 quilos esse ano. Porque eu comecei o ano com 135 e ia terminar com 100. Teve gente que está aqui no salão e curtiu. Sabe quantos eu emagreci? 3. Cortei uma casa de Simão. Porque eu ainda tenho que aprender a me amar. Quando eu falo essas coisas para vocês, gente, é para mim. Como ser evolutivo que sou. Eu também não consegui me perdoar de um monte de coisa ainda. Quem me conhece, quem convive comigo sabe o ser imperfeito que eu sou, o cara chato que eu sou de conviver junto. Mas eu tento, estou tentando. Né, Rê? É. Você casaria comigo de novo? Pode falar. Não quero te expor. Para quem está em casa, ela não respondeu que não casaria, ela falou que não quer me expor, tá? Quem está no salão ouviu. É assim, gente. Ninguém aqui é santo não, mas ninguém aqui é vítima. E por que eu falei
que a gente tem toda a responsabilidade do que está acontecendo no planeta. O planeta tem uma coisa chamada espírito coletivo. Todos os habitantes do planeta Terra fazem parte desse espírito coletivo. A Tati já falou, né, numa palestra que ela fez na pandemia, da tal da guerra, que eu achei que ela ia abordar uma outra guerra que estava acontecendo naquela época, e ela falou de guerra totalmente diferente, as nossas guerras internas, as batalhas que a gente tem do nosso dia a dia, para nos encarar, para nos aceitar, para aceitar o outro, né? Porque a gente tem a falta de aceitação, de compreensão do outro. Rapidinho, quando Moisés, há 2000 anos antes de Cristo, pegou os hebreus para levar para a Terra Prometida chama, essa faixa de Gaza aí, mais uma parte de Israel, essa Terra Prometida chamava Canaã. Quando ele chegou lá, existiam os canaãos. Era um grupo pequeno de pessoas, né? Existe uma corrente espiritual que defende que Moisés chegou lá com mais ou menos 400 mil pessoas. Então Moisés tinha uma Carapicuíba seguindo ele. Na época não tem o quê? 500 mil habitantes? Por aí, né? Tem mais? 700 mil? Meia Carapicuíba. Moisés chegou lá cacoado, em peso. 300 mil pessoas. O que você acha que esses 300 mil fez com os 10 mil que moravam lá? Engoliu os caras. Não respeitou as regras do território. Foi lá e colocou as próprias regras. Aí vieram os judeus. Engoliram os hebreus. Gente, eu não estou falando mal de nada nem de ninguém, tá? São relatos históricos, bíblicos, espirituais, para a gente entender o que está acontecendo. Aí o judeu vai lá e engole o hebreu. Aí Roma, Império Romano, toma conta do mundo e engole o judeu. Aí Roma perde a maior parte do seu território, né, que hoje se resume praticamente na Itália, o Império Romano Antigo, e fica essa sucessão. Sabe onde a gente entra no espírito coletivo? Ou a gente foi canaã, ou a gente foi hebreu, ou a gente foi romano, ou a gente foi judeu. E aí a gente fala, nossa, estão se matando. Não, você também matou, você também morreu, você também puxou a flecha, porque não tinha gatilho para puxar. Por isso que dói na gente, porque a gente faz parte desse espírito coletivo. A gente não brinca aqui, que quando falaram assim, Jesus ou Barrabás, alguém daqui gritou Barrabás, porque estava lá na crucificação de Jesus. Enquanto nós estamos aqui no salão, não é possível que de 70 pessoas, ninguém gritou Barrabás naquela época. Se eu estivesse lá, eu gritaria Barrabás. É assim que a gente lida com nossas trevas, gente. Então, assim, esse é o espírito coletivo. Por isso que incomoda a gente. Quando um menino de 15 anos aperta um gatilho numa escola pública, nós fazemos parte desse espírito coletivo. Porque nós, como espírito coletivo, estamos falhando na educação dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós estamos falhando, gente, como pai, como mãe, como tio, como avô. Nós precisamos olhar isso de frente, aonde nós estamos errando. Esse tem que ser o discurso. Não é, ai meu Deus, se foi meu filho, não. Não tem esse negócio de é o filho do outro, não é. São os nossos filhos. Nós somos irmãos em Cristo. A partir daí nós já estamos fazendo parte de um espírito coletivo. Nós somos todos irmãos em Cristo. Aquele cara que apertou o gatilho com 15 anos, aquele menino é meu irmão em Cristo. E sabe o que eu estou fazendo? Para contribuir para esse espírito coletivo? Nada. Muitas vezes a gente nem se incomoda com isso. Precisa se incomodar. Mas não é se incomodar para apontar o dedo, não. Porque a mãe do menino que morreu está sofrendo. Mas a mãe do que apertou o gatilho também está. Alguém orou por ela? Alguém orou pelo menino que apertou o gatilho? Alguém orou pelo menino que desencarnou? E a gente ainda acha que a responsabilidade não é nossa. Qual é a maior caridade que a gente pode fazer para o planeta? É a oração, gente. Aí a gente ora para a gente e fala que a gente não é egoísta. Não sou egoísta não, eu não. Sou espírita. Não sou mais egoísta.
gente é egoísta assim, até na hora de fazer caridade. Todos os nossos irmãos merecem a nossa compaixão. Mas é mais fácil apontar o dedo. É mais fácil. Porque quando eu aponto para o outro, eu tiro a atenção de mim. Quando eu vejo lá um monte de publicação no Instagram e fico condenando, porque o fulano falou isso, porque a frase do ciclano é aquilo outro. Para de cuidar da vida do outro. Você tem defeito pior que aquele lá para corrigir, gente, pelo amor de Deus. Porque o outro foi racista, porque o outro foi preconceituoso. Nós somos racistas, nós somos preconceituosos. Em algum momento nós somos. Aí a gente fica, o outro é racista. Aí quando a gente tem a oportunidade de fazer diferente, a gente não faz. A gente se omite, né? Na discriminação. Não é problema meu, não vou me meter senão eu vou apanhar. Não é isso que a gente está falando. Só botar o dedo na mão do cara e falar, para de ser isso, para de ser aquilo. Não é. Mas a gente pode ser ativo de outra forma. Para a gente renascer, a gente precisa trabalhar tudo isso. Senão a gente só vai reencarnar. Sabe aquele negócio? Para de reagir. Vamos começar a agir. Quando a Regiane me xinga em casa ou faz qualquer coisa comigo, estou dando um exemplo assim, tá? Estou falando que isso acontece. Casal perfeito. Casal perfeito. Estou usando o exemplo meu e da Regiane porque a gente não faz isso. Qual que é a minha primeira atitude? É reagir, não é? Me defender, apontar um defeito dela. Porque a gente se defende apontando o defeito do outro. Quando não tem defesa, né? Quando a Ju me pega na ferida, como é que eu faço para rebater a Ju? Aí eu vou lá e falo o defeito dela. Mas você tal coisa. Vamos parar de reagir? Vamos começar a agir a nosso favor? Muitas vezes o silêncio é agir. Ela está nervosa, eu não vou entrar nisso. Não é hora da gente discutir agora. A bendita TPM está instaurada. Não vamos reagir, vamos só agir em silêncio. Faz uma oração. De repente é um obsessorzinho, um irmãozinho que está lá, né, cutucando para a gente brigar. Sabe aquela esposa, que foi minha esposa no passado, que eu fiz promessas de amor para ela, que eu viveria eternamente aquele amor com ela? Eu enganei ela, eu reencarnei, ela ficou. E eu casei com a Regiane. E ela não quer eu junto com a Regiane, porque eu prometi amor eterno para ela. Quantas relações a gente fica prometendo amor eterno? Para com isso, gente. Para com isso. As nossas relações não estão eternas. Eu estou o marido da Regiane. Pode ser que daqui 100 anos a gente nunca mais se encontre, nem no plano espiritual. E a gente fica jurando amor eterno. Gente, nós estamos aqui para resgatar as nossas vidas. Quando Jesus disse que a felicidade não é desse mundo, era mais ou menos isso que ele estava falando. Mais ou menos isso. Me usando de uma frase de Jesus para a gente entender algumas coisas. Era isso. Não dá para ser feliz com a quantidade de... Não dá para ser só feliz com a quantidade de dor que a gente tem que acertar. Eu e a Regiane, eu e a Regina, eu e a Carmen. Mas dá para viver momentos felizes. Não é isso que vocês ouvem na palestra? Nós não vamos viver uma felicidade eterna, mas vamos viver momentos felizes. É assim que funciona. Então não jura amor eterno, não vai cumprir. Alma gêmea é para outro planeta. E quem será a minha alma gêmea? É sua mãe. Vai lá lavar uma louça para ela. Porque a gente acha que, né, a alma gêmea é o nosso companheiro. Né? Não é hora da gente pensar nisso ainda, gente. É hora da gente pensar em nós. Trabalhar nós. Renascer todo dia e não precisa reencarnar. E aí eu vou ser uma pessoa melhor. E aí a hora que eu for uma pessoa melhor, eu trato melhor a Regiane, eu trato melhor a Clélia, eu trato melhor a Ju, eu trato melhor a Mari. Por isso que a gente fala que a mudança é de dentro para fora, porque eu mudo eu. E não exijo a mudança do outro. Mas eu compreendo porque que o outro é tão imperfeito quanto eu. Talvez ele não tenha os mesmos defeitos, mas ele tem o direito de ter defeitos. E eu escolhi, gente. A Regiane não é pior do que era há 29 anos atrás, quando a gente resolveu casar. E aí eu fico botando a culpa das minhas dores nas costas dela. Isso não é justo, gente. Não é justo. Eu escolhi. Escolhi errado ou certo? O problema é meu dela. Não dá para conviver? Fica longe. Mas vai voltar.
Agora a gente precisa parar de terceirizar, a gente precisa parar de achar que é Deus que vai resolver os nossos problemas, que é o presidente da República, que é o governador, que é o Marcos Neves aqui para quem mora em Carapicuíba, que é a Câmara dos Deputados, de vereadores. Não é, gente, não é. É nós que precisamos fazer por nós. Mesmo porque eu aceito de tudo é individual, né? Pedrão, lembra do início da palestra, vai puxar a sua planilha, a minha planilha. Não vai vir a planilha do Marcos Neves junto com a minha. Ah lá, o prefeito não fez isso e eu estou assim. Não, gente. Ah, eu votei no vereador porque ele prometeu que ia aprovar tal lei, não aprovou, me ferrei, me tornei inferior. Não. Não, porque a Regiane me prometeu amor eterno, né? Separou de mim e casou com outro. Fiquei muito raivoso, parei com a minha reforma íntima. Pedrão vai falar, não justifica. Você podia deixar a Regiane viver a vida dela e você ir viver a sua. Isso é renascer. É isso que a gente precisa fazer. Renascer. Falei que ia doer, né? Não falei na câmera. Mas estou falando agora. Eu falei que hoje a palestra ia doer. Então é sobre isso, gente. Vamos olhar para a gente, trabalhar a gente. Se eu puder estender a minha mão para o outro, bem. Mas amém se eu conseguir trabalhar as minhas deficiências. É o que eu falo sempre. Hoje eu fui promovido. Hoje eu tenho 21% de luz. Tinha só 20%. Só que o mais importante, vamos colocar essa luz a serviço do bem. Porque também não adianta ter 80% de luz e não fazer nada. Ficar lá dentro de casa. Por isso que a gente fala autoconhecimento e conhecimento. Eu preciso somar coisas para ter mais para oferecer para mim e para o outro. Então é autoconhecimento e conhecimento prática do bem. Porque à medida que a gente conhece, não tem como você não fazer o bem. Eu falo sempre isso nos cursos que eu dou. Eu não tenho nenhuma pretensão de formar médium, nada disso. O curso é mediúnico, mas eu não tenho nenhuma pretensão de formar médium. A minha maior pretensão no curso é crescer com o grupo que está comigo. Eu aprendo com eles, eles aprendem comigo e juntos seremos pessoas melhores. Cada um dentro da sua evolução, do seu tempo de entendimento. A gente dá uma aula, um entende de um jeito, o outro entende do outro, está tudo bem. Desde que a gente caminhe para o bem, sempre. É isso, gente. O que vocês vão fazer com a minha palestra? Eu não sei. Mas faça alguma coisa de bom por você. Eu estou tentando fazer por mim. Amém? Amém. É isso aí, galera. Acabou. Não vou mais bater. Vamos orar. Já que fazemos parte desse espírito coletivo, né? Então vamos orar por eles, né? Então vamos primeiro agradecer ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade da reencarnação. E pedir a Ele que nos ilumine, que nos encoraje, para que a gente consiga, se não praticar, desenvolver a nossa missão como um todo, que a gente consiga pelo menos fazer parte dela. E pegar todo esse amor que a gente tem no coração agora e vibrar positivamente para os nossos irmãos da faixa de Gaza, independente de lado, independente de quem está fazendo uma coisa ou outra. Todos são filhos de Deus, todos merecem as suas bênçãos. Que sejam abençoados aqueles seres que estão desencarnando desse sentimento de ódio, e para aqueles que estão tendo a oportunidade, né, de guerrear, que sintam em seus corações que o nosso momento de vida, de planeta, de amor é diferente, e que a gente pode ressignificar as nossas relações, sejam elas quais sejam, quais forem, desde que a gente coloque o amor à frente de tudo. Orar também para os nossos irmãos da Ucrânia e da Rússia, independente de quem está fazendo algo de um lado ou de outro, para que eles também recebam essas bênçãos, para que eles, desencarnados ou os encarnados que ainda se encontram em luta, consigam entender também que a luz de Deus é amor, que é o amor que deve imperar em nosso planeta. Vamos fazer uma vibração positiva para esse menino e para todas as almas encarnadas que cometeram atos criminosos como ele, para que eles entendam que o amor tem que vir à frente, que essa é a bala mais eficaz do revólver, o amor, a compaixão, a compreensão, que são as lições que o Cristo nos ensinou.
Vamos orar por esse irmão, essa irmã, né, que foi uma moça desencarnada, para que dentro desse desencarne tão bruto, ela consiga encontrar um pouco de entendimento e de crescimento. Para as mães que estão envolvidas nesse ato criminoso também, para que elas possam entender, perdoar, trabalhar melhor as relações com seus filhos. Orar pelos nossos familiares, pelos nossos filhos, pelos nossos parceiros de evolução, por todos os seres que estão encarnados, para que consigamos melhorar o espírito coletivo do planeta, para que a gente tenha mais amor e menos ódio. E assim seja, graças a Deus. Obrigado, galera. Bom tratamento, bom passe, bom retorno aos seus lares. Fiquem com Deus. Palmas para Jesus.